Olá, meus amigos, tudo bem? É um prazer estar aqui mais uma vez nesta semana tão especial que é a Semana Santa, restaurados em Cristo. Espero que você esteja gostando muito. Convido você agora para cantarmos alguns louvores, preparando assim o nosso espírito para o tema desta noite. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Eu cantarei, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o céu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei, Ele é grande, todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, cantarei quão
o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Amém. Deus seja louvado. Bom, queridos, hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante. Esta mensagem será importante para você no dia de hoje. O tema que nós vamos tratar é as três cruzes. Eu convido você agora para orar comigo. Oremos. Senhor Deus, Pai querido, Deus de amor, santificado seja o teu nome. Te agradecemos pela oportunidade que temos de estarmos reunidos mais uma vez esta noite, de maneira virtual, onde nós podemos ouvir a tua voz falando ao nosso coração através da tua palavra. A tua palavra será aberta neste momento. Pedimos ao Pai a iluminação do Espírito Santo para que nós possamos compreender os teus ensinos. Portanto, fale ao nosso coração esta noite. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos já agradecidos. Amém. E amém. Deixe-me ver aqui
desse coração, desse meu viver. Vejo que quase nada em você ficou, e o que criei se desfigurou. Coração mutante, enganoso é o seu. Ora pedra dura, ora carne suja, batendo apenas por bater. Tenho que lhe dizer, a notícia ruim é que jeito algum existe pra você. Não dá pra restaurar o que sobrou, e o que vou fazer é uma troca, enfim. Então me entregue isso que restou de suas mãos, que eu lhe entrego o coração que pulsa forte em mim. Eu proponho vida plena no lugar da morte certa, nova chance e esperança. Ao invés de andar em trevas, levo embora a sua culpa, a sua dor, o seu pecado. Eu deixo em ti a minha cura, a minha paz e o meu abraço. Tenho que lhe dizer, eu posso ver, força alguma já não pode se manter, pois gasta-se muito mais pra mudar assim, que pra entregar o trono do viver. E Jesus te diz, eu já comecei uma boa obra nesse coração, e se você não atrapalhar, eu posso terminar então. Eu proponho vida plena no lugar da morte certa, nova chance e esperança. Ao invés de andar em trevas, levo embora a sua culpa, a sua dor, o seu pecado. Eu deixo em ti a minha cura, a minha paz e o meu abraço. Eu proponho vida plena no lugar da morte certa, nova chance e esperança. Ao invés de andar em trevas, levo embora a sua culpa, a sua dor, o seu pecado. Eu deixo em ti a minha cura, a minha paz, o meu abraço. Amém. Que mensagem musical maravilhosa, né? Bom, queridos, conforme eu mencionei, né, o nosso tema de hoje é as três coisas. Observe, amados, um detalhe interessante. A cena da crucifixão de Jesus é cheia de significado, e se olharmos de perto essa história, podemos encontrar várias lições para a nossa vida hoje. Naquele dia,
Houve 3 cruzes, a de Cristo e as de 2 ladrões. A resposta dos ladrões ilustra perfeitamente as únicas respostas possíveis ao Messias enviado por Deus: crença ou descrença, aceitação ou rejeição, arrependimento ou impenitência. Abra sua Bíblia, convido você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 23, versículo 39 a 43. Deixa eu ler aqui para você. Fala assim: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez, e acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. A vida, queridos, é cheia de escolhas. Era uma vez um bobo da corte que servia um califa e sua corte em Bagdá. Certo dia, sem perceber, esse bobo da corte ofendeu o califa. Para punir a ofensa, o califa ordenou que ele fosse morto. No entanto, disse o governador: considerando seus muitos anos de serviço, deixarei que você decida como ele vai morrer. Bem, respondeu o bobo da corte, se você não se importa com a causa de minha morte, ó califa mais gracioso, eu escolho morrer de velhice. A vida, queridos, nem sempre lhe dá a escolha de como morrer, mas você pode escolher como viver. Você e eu somos a soma total das escolhas que fazemos. Hora após hora, dia após dia, você faz escolhas grandes, pequenas, difíceis, fáceis, libertadoras, confinadoras, egoístas, altruístas. A cena da morte de Jesus é caracterizada por 3 cruzes. E nós podemos usar essa cena para ilustrar a realidade da salvação. Existem apenas 3 fatores importantes no processo da salvação. Existe o provedor, o receptor e o rejeitador. Há aquele que morreu pelo pecado, aqueles que morrem para o pecado e os que morrem no pecado. Existem apenas 3 cruzes, 3 opções. Existem a cruz da redenção, a cruz da recepção e a cruz da rejeição. Existem apenas 3 pessoas. Existem o Salvador, existe o santo, né, e o pecador. Não há outras possibilidades em relação à resposta à salvação de Deus. Essa é a lição principal dessas 3 cruzes, daquelas 3 crucificações naquele dia. Deus usou Jesus e os 2 criminosos para dramatizar as únicas respostas possíveis ao Messias prometido por Deus: crença e descrença, aceitação e rejeição, arrependimento e penitência. Um de cada lado de Jesus. Essas 3 cruzes foram chamadas por 3 nomes diferentes. A cruz da redenção, a cruz da rejeição e a cruz da recepção. A cruz da rejeição. Esta é a cruz de um dos ladrões. Ele morreu como viveu, em seu pecado. Ele estava fisicamente perto de Cristo, mas muito distante espiritualmente. Jesus poderia tê-lo salvo se ele tivesse reconhecido o que Deus estava fazendo em seu favor. Em Lucas 23, versículo 39, né, o texto que nós aqui acabamos de ver, a Bíblia diz: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, né, dizendo: salva-te a ti mesmo, não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós, olha só, e a nós também. Quero que notemos algumas coisas sobre esse ladrão em particular.
Em sua fala, não houve nenhuma admissão de sua culpa. Ele não estava interessado em admitir que estava errado. Ele estava bravo por ter sido pego. Ele tinha uma tristeza mundana. Em outras palavras, ele não estava triste por ter ofendido a Deus, pecado contra Deus. Não. Ele lamentava por ter sido pego. Apenas a consequência de seu pecado. A Bíblia, queridos, a Bíblia nos oferece, ou ela nos fala sobre o resultado. A Bíblia nos fala sobre o resultado final da tristeza mundana. Observa o que fala aqui, 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10. 2 Coríntios 7, 10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação que a ninguém traz pesar. Olha só. Mas a tristeza do mundo produz o quê? A tristeza do mundo produz morte. Olha o que fala aqui agora Tiago, né? Tiago capítulo 1, versículo 15. Deixa eu ler para você aqui, tá certo? Tiago 1, 15, que fala assim: então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera o quê? Gera a morte. Agora, ainda, queridos Romanos, quero ler para vocês aqui Romanos, tá certo? Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A primeira parte do texto falou, porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado, queridos, é a morte. A consequência final do pecado é a morte. Esse ladrão era um homem que estava colhendo o que semeou e não estava gostando. Vejam, durante toda a sua vida, esse homem semeou frutos da carne. A Bíblia, olha o que a Bíblia nos diz em Gálatas capítulo 6, versículo 8. Gálatas capítulo 6, versículo 8. Vejamos aqui. Olha só. Observe o que a Bíblia diz aqui em Gálatas, capítulo 6, versículo 8. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Olha a primeira parte do texto. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá recepção. Na fala desse ladrão, também há ceticismo e descrença. Ele diz ao Senhor, não, você não é o Cristo? Semelhantemente, queridos, em Mateus, capítulo 4, versículo 3, o diabo disse a Jesus. O que o diabo disse a Jesus em Mateus, capítulo 4, versículo 3? Olha só, de forma muito semelhante, observe aqui que o diabo disse a Jesus ali no deserto da tentação, Mateus capítulo 4, versículo 3. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se tu és o Filho de Deus, olha só, manda que estas pedras se transformem em pães. No jardim do Éden, o diabo colocou dúvida em Eva, né, a respeito do que Deus havia dito a ela e a Adão. Observe aqui, ó, Gênesis capítulo 3, versículo 1. Gênesis capítulo 3, versículo 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. Olha só, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? O inimigo, queridos, o inimigo está por trás do ceticismo e descrença. E nesse caso em particular, o que está sujeito ao ceticismo e à descrença é a salvação. O diabo, ele é o autor da confusão. Ele quer que as pessoas duvidem do que a palavra de Deus diz, especialmente sobre a salvação. Observe aqui o que a Bíblia nos diz em Hebreus capítulo 11, né? Versículo 6, olha só, a Bíblia aqui nos diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6, como devemos nos achegar a Deus. Observe aqui, capítulo 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus
creia que ele existe e que se torna o quê? Galardoador dos que o buscam. Ou seja, queridos, é preciso crer. É preciso crer. Por fim, na cruz da rejeição, notamos uma falta de humildade. Em vez de ser humilde, procurar misericórdia. Lucas 23:39 nos mostra que esse ladrão insultou e zombou de Jesus. Não é isso que acontece na maioria das vezes quando tentamos testemunhar a alguém sobre a salvação? O coração desse ladrão, queridos, estava cheio de orgulho e ele acabou rejeitando o único que poderia salvar. Interessante que aqui em Provérbios, capítulo 16, observe aqui, deixa eu ler para você aqui, tá? Provérbios, capítulo 16. Observe aqui o que a Bíblia declara em Provérbios 16, versículo 18. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito, a queda. E aqui em Tiago, capítulo 4, versículo 6, olha só. Tiago, capítulo 4, versículo 6, a Bíblia também declara o seguinte: antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Queridos, com essa cruz, aprendemos que Jesus pode salvar o profano, o inapto e o imundo, mas não o indisposto. Deve haver um clamor por misericórdia para que a salvação seja realizada. Aqui está uma prova de que não podemos esperar até nossos momentos de morte para buscar arrependimento e perdão. Aqui está uma prova de que Cristo não força a salvação a ninguém. Ele apenas se torna disponível. A escolha é sempre nossa. Aqui está uma prova de que uma pessoa pode estar muito próxima da salvação e ainda assim perdê-la. Esse ladrão queria ser libertado de sua dor. Ele queria um Cristo sem cruz. Muitos buscam um Cristo que cumpra seus sonhos, mas não aquele que o salvaria do pecado. Aqui, queridos, está uma prova de que aqueles que insistem na rejeição serão perdidos para sempre. Agora, a cruz da recepção. Esta é a cruz do criminoso, cuja vida foi curta, mas abençoada. Acho interessante que este ladrão também zombou de Jesus no começo, mas depois ele mudou seu coração e mente. Observe aqui o que fala Marcos. Marcos, capítulo 15, versículo 32. Olha só, Marcos 15, versículo 32. Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e criamos. Olha o que fala aqui, a última parte do versículo. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Então, olha só, Marcos capítulo 15, versículo 32, né, nos diz que os dois criminosos o ridicularizaram. E agora observe o que fala aqui, Mateus capítulo 27. Mateus 27, versículo 44. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Olha que interessante. Mateus 24, 27, 44 diz que ambos lançaram os mesmos insultos contra Jesus. Mas apenas, queridos, apenas Lucas acrescenta que esse criminoso decidiu que essa não seria sua resposta final. Ele se arrependeu, ele implorou por misericórdia. Primeiramente, é importante observar que ele temia Deus. É interessante que aqui, né, o texto que nós lemos aqui em Lucas, capítulo 23, aqui em Lucas, capítulo 23, versículo 40, nós lemos que esse ladrão, olha aqui o que ele disse ao outro. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo, nem ao menos temes a Deus, estando sobre igual sentença. Olha só, você nem ao menos temes a Deus.
Olha o que diz aqui a Bíblia em Provérbios, capítulo 9, versículo 10. Provérbios, deixa eu ler aqui para você, tá certo? Provérbios, capítulo 9, versículo 10. Provérbios, capítulo 9, versículo 10, fala o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Ele sabia que Deus controlava seu destino. Ele sabia que Deus era o juiz das coisas. Segundo, ele percebeu que era um homem condenado e sem saída. Observe as suas palavras no versículo 40. Estando sob igual sentença. Terceiro, queridos, ele reconheceu seu pecado e reconheceu que mereceu sua sentença. Veja aqui o que ele fala aqui no capítulo 23, versículo 40. Deixa eu ler para vocês aqui, tá? 40 aqui, o 41, olha só. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: menos temes a Deus, estando sobre igual sentença. E olha o que ele fala aqui agora. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos, olha só, que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. É interessante, queridos, olha aqui, o que a Bíblia nos diz em Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3, olha só. Observe aqui o que a Bíblia nos diz em Romanos 3, versículo 23. Pois todos pecaram, olha só, todos pecaram e carecem da glória de Deus. E observe aqui o que fala o versículo 10, no capítulo 3 de Romanos, versículo 10. Como está escrito, não há justo, olha só, não há justo nenhum sequer. O reconhecimento do pecado, queridos, é o primeiro passo para ser salvo. Uma pessoa deve primeiro reconhecer que é pecadora. Se uma pessoa não se vê como pecadora, não há necessidade de ser salva. Por fim, o ladrão percebeu que somente o Senhor Jesus Cristo poderia salvá-lo. Ele virou-se para a cruz central, a cruz da redenção, e proferiu as seguintes palavras. Olha só, deixa eu voltar aqui o texto para você. E para você aqui, Lucas capítulo 23. Observe aqui as palavras, queridos, as palavras que o ladrão proferiu justamente aqui no versículo 42. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ao contrário do outro ladrão na cruz da rejeição, o ladrão na cruz da recepção não tinha dúvida de quem era Jesus. Ele veio a Jesus humildemente, admitindo o seu pecado, aceitando sua sentença de morte e chorando a Deus por misericórdia. Esse ladrão, queridos, creu no nome do Senhor Jesus Cristo para salvá-lo. Observa que fala aqui em João capítulo 1, João capítulo 1, versículo 12. Olha só, João 1, 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. A cruz agora, irmãos, a cruz da redenção. Esta é a cruz de Jesus. Ela está no centro. É a maior das três por ser a doutrina central em todas as Escrituras. É interessante que Herbert Locker diz: na velha cruz acidentada, vemos o homem em seu pior, mas Deus em seu melhor. Esta cruz representa o amor de Deus em ação. Notemos, queridos, a resposta de Jesus ao ladrão na cruz da recepção. No versículo 43, olha só, versículo aqui 43, vejamos aqui a resposta que Jesus deu ao ladrão na cruz da recepção. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo hoje, estarás comigo
no Pai. Olha só, que coisa maravilhosa. Estarás comigo no paraíso. A cruz de Jesus, queridos. A cruz de Jesus foi uma cruz de redenção, perdão e reconciliação com Deus. A cruz de Jesus nos dá esperança e segurança. E essa verdade pode parecer estranha para nós. Como podemos encontrar esperança e segurança em um Deus que morre? E isso é o sentimento de muitos, como o ladrão, como o outro ladrão na cruz. Você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Mas a cruz, queridos, oferece esperança e segurança, porque a cruz não era a resposta final de Deus, mas sim a tumba vazia. Cristo, ele ressuscitou. Sua morte não foi definitiva. Sua morte, queridos, foi um sacrifício pelo pecado, um sacrifício para você e para mim. Vejamos aqui o que fala João, capítulo 10. João, capítulo 10, versículo 17 e 18. Por isso, Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato, olha só o que isso fala, este mandato recebi de meu Pai. A cruz não é, olha só, a cruz não é evidência de um Deus fraco, mas de um Deus forte e poderoso, e ainda assim, um Deus humilde e misericordioso. Como você vê a cruz? Eu lhe pergunto. Como você vê a cruz? Um cartão antigo foi encontrado em uma parede nas ruínas da antiga Roma, mostrando quão louca a mensagem cristã de salvação na cruz parecia para muitas pessoas naquela época. É uma caricatura da crucificação de Jesus, mostrando o corpo de um homem pendurado em uma cruz, mas o corpo tem a cabeça de um burro. Há também a figura de um jovem com as mãos levantadas em adoração a ele. Embaixo está a inscrição: ele adora o seu Deus. Um Deus crucificado? Não faz sentido, muitos podem dizer, mas a cruz é, na verdade, a exibição do poder de Deus. Vou repetir para você não esquecer. A cruz é, na verdade, a exibição do poder de Deus. Como você vê a cruz? Ao concluir esta noite, queridos, deixem-me perguntar, em que cruz você está? Na cruz da rejeição ou na cruz da recepção? Geralmente, queridos, cartões Vale Presente eles vêm com uma validade. Já aconteceu comigo de deixar um cartão presente na carteira e esquecer por muitos dias. Um cartão presente pode valer R$ 100 um dia e no outro dia valer nada, porque expirou. Você perde a oportunidade de gastá-lo e acaba indo para o lixo. O presente do perdão que Deus nos dá é como um cartão de presente que é mais valioso do que qualquer outra coisa que possamos imaginar. Ele pagou por esse presente com a vida de seu único filho, Jesus Cristo. Deus, queridos, está estendendo esse valioso presente para nós, esperando que nós o aceitemos. Se não aceitamos e usamos, no entanto, esse presente perde o seu valor. Um cartão presente é apenas plástico, a menos que seja usado. Não espere para reivindicar o presente de Deus antes que seja tarde demais. Riquezas, títulos acadêmicos, sucesso profissional, nada pode ajudar alguém no momento da morte. Eu ouvi falar de um homem de ciência que estava andando de barco. Ele estava conversando com um homem sem instrução na balsa. Ele perguntou se ele conhecia geologia. Ele disse que não. O homem respondeu então: bem, 1/4 de sua vida foi embora. Ele então perguntou se ele conhecia biologia,
Mais uma vez, ele disse que não. O homem disse, bem, metade de sua vida se foi. Em seguida, perguntou se ele conhecia zoologia. O homem respondeu que não. O homem voltou e disse, bem, 3/4 de sua vida se foram. Naquele momento, queridos, uma onda atingiu o barco, jogando o homem na água. O homem, sem instrução, gritou para ele, você sabe nadar? Ele gritou de volta, não. Ele disse, então toda a sua vida se foi. Se você nunca esteve no Calvário, nem conheceu Jesus como seu Salvador, sua vida está se esvaindo e a menos que você venha a Jesus, perderá a sua vida para sempre. Meu querido, minha querida, hoje é o dia da decisão. Hoje é o momento de você entregar a sua vida a Jesus. Hoje é o momento de você decidir nascer para o reino de Deus. Hoje é o momento de você passar pela experiência do novo nascimento. Observa que fala aqui, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora, olha só, não é amanhã, não é depois. Eis agora o dia sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. O dia da salvação não é amanhã, não é o mês que vem, não é daqui a um ano, é agora. É agora que você precisa se decidir por Jesus Cristo. É agora que você precisa decidir passar pela experiência do novo nascimento e nascer para o reino de Deus. É agora, querido e querida, que você precisa se decidir pela vida, por Jesus Cristo. Observa que fala aqui, Deuteronômio, capítulo 30, e com esse texto aqui eu quero fechar a mensagem desta noite. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19 e 20. Olha o que fala aqui. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Olha aqui, queridos, o que Deus fala. Hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. E aqui está o conselho de Deus. Agora escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam. Qual será a sua decisão? Se você escolhe, se você se decide pela vida, se você escolhe, queridos, a vida, escreva aí no chat, eu escolho a vida. Estou decidida a começar uma nova vida com o Senhor Jesus Cristo. É sobre recomeçar. É sobre transformação. É sobre ter a certeza de que eu não fui tão longe que Deus não pudesse me alcançar. O amor de Deus me alcançou mesmo estando tão longe. É sobre transformação. Meu nome é Roxana, eu sou argentina, nasci em Buenos Aires. Sempre trabalhei em Buenos Aires. Depois de uns anos eu casei com um brasileiro. Passamos uns 4 anos em Buenos Aires, viemos morar em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E ali começou a nossa vida de muito trabalho, muitas lutas, muitos problemas. E sempre buscando nos lugares errados, em outras denominações, em outras religiões e credos, né? E nunca dava certo. Muitas brigas matrimoniais, muitos conflitos. E até que chegou minha filha. Tenho uma filha de 22 anos
e mudamos para São Paulo. Em São Paulo continua a busca. Isto ocorreu quase 20 anos, né? E sempre dando tropeço, e sempre dando a cabeça contra a parede. Com todos esses conflitos, chegou meu divórcio e, assim, depois de 24 anos, nos divorciamos. Depois de 2 anos, conheci meu atual esposo, um adventista do 7º dia, que ele me deu os estudos. Começamos a conversar, mas a gente não queria nada de nada. Uma amiga dirigida por Deus nos apresentou, por assim dizer. E ele viúvo há 1 ano e eu divorciada há pouco tempo também. Não queríamos nada, queríamos estar tranquilos. Mas Deus tinha seus planos. E então Deus olhou assim para mim, penso eu, né? E deve ter dito, chega de você estar com problemas, de tomar bebidas alcoólicas, de tomar café adoidada, de cair na noitada, de fazer tudo coisa que não podia fazer. Então Deus deu um basta na minha vida. E aí colocou Paulo Ribeiro na minha vida para ele me ensinar o que eu não sabia onde estava Gênesis, não sabia onde estava Apocalipse. E ele me ensinou tudo. E aí eu descobri o Deus verdadeiro, o Deus que sirvo até hoje e um Deus que dá chances. Mesmo você estando na busca incansável, uma busca que te leva de um lado para outro. Fizemos todos os estudos, eu falava para ele, me dá outra lição. Fazíamos 3, 4 lições por dia. Mas foi assim, automaticamente, o Espírito Santo foi obrando. Meu esposo fala que eu sou uma raridade. Por quê? Porque foi assim, como que automático. Parecia que Deus estava tirando de mim as coisas e tirando as comidas imundas. Mas eu fui assimilando de tal maneira, assim que em 20 de junho de 2015, eu baixei nas águas batismais. E aí eu senti o abraço de Jesus, literal. Tem gente que pensa que estou louca, mas não era o pastor, era Jesus. Eu vi ele me abraçando nas águas batismais. Então, busca Jesus, ao Deus verdadeiro que me salvou, me resgatou e que pode te resgatar. Então, é esse Deus que nós servimos e esse Deus que está à porta e bate. Quem quer abrir, ele ceia contigo e você com ele. Muito tempo duvidei que existe um Salvador.
Descanse o encontro em ti, Senhor. Refúgio, força e minha salvação. Eu confiarei em ti, meu Senhor. Eu não temerei, pois sei que estou seguro envolto em teus braços de amor. Descanse o encontro em tuas mãos. Hoje encontro em ti refúgio, força e minha salvação. Eu confiarei em ti, meu Senhor. Eu não temerei, pois sei que estou seguro envolto em teus braços de amor. Descanse o encontro em tuas mãos. Refúgio, força e minha salvação. Eu confiarei em ti, meu Senhor. Eu não temerei, pois sei que estou seguro envolto em teus braços de amor. Descanse o encontro em tuas mãos. Em ti, Senhor, descansarei. Amém. Deus seja louvado. Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, nós queremos lhe agradecer, ó Pai amado, porque a tua salvação está à nossa disposição. Porque Jesus Cristo veio a este mundo e deu a sua vida para nos salvar. Peço a ti uma bênção toda especial sobre esta pessoa que nos assistiu hoje. Visite ela neste momento, levando a tua salvação a ela também. Te imploramos, ó Pai, te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. E amém. Uma boa noite e até amanhã, em nome do Senhor Jesus Cristo.